Senhores telespectadores, continuamos hoje à descoberta da história de Portugal. Vamos hoje na 7ª etapa, o século XVII. Podia chamar o século da paz e da guerra, podia chamar o século da corte na aldeia, mas, enfim, é realmente o século XVII, um século difícil de entender e de explicar. A primeira coisa que se deve notar, e com louvor, é que a mudança de uma dinastia portuguesa para uma dinastia espanhola não foi acompanhada de nenhum ato de violência. Quer dizer, não prenderam ninguém, os generais continuaram a ser generais, os capitães continuaram a ser capitães, os navios continuaram a levar a bandeira portuguesa, a moeda continua a ser a moeda portuguesa, não houve alterações. Tudo como dantes, tudo como dantes. É claro, tudo como dantes, relativamente, porque os nobres não gostaram de ficar a viver numa capital que não tinha rei nem roque, não tinha corte, não tinha festa, e dá-se a saída da nobreza para os campos. É a ideia da corte na aldeia, que é o título de um livro notável do Francisco Rodrigues Lobo, As Cortezinhas que se organizavam na aldeia. Isso levou a nobreza, em muitos casos, a ocupar-se diretamente da exploração dos solos agrícolas, a serem eles os lavradores. E isso prejudicou muito as camadas populares, que evidentemente ficaram sem a terra, e inicia-se aí um processo de emigração que dura todo o século, a imigração para o Brasil. O país embarca para o Brasil e por lá fica. Entretanto, constrói-se essa grande nação que é o Brasil. A administração do país corre normalmente aos problemas das guerras lá fora, com os holandeses, com os ingleses, os querem apanhar o Brasil, querem apanhar a Índia, querem apanhar Macau. Isto foi correndo com uma certa normalidade, até que em 1640, 40 fidalgos aqui em Lisboa fizeram a conspiração. E de manhã, no dia 1º de dezembro, entraram subitamente no Paço, que era no terreiro do Paço, mataram o secretário de Estado, que era o velho Miguel Vasconcelos, que não tinha grandes culpas no cartório, e proclamaram rei o Duque de Bragança com o título de Dom João IV. Começa então um ciclo novo da história de Portugal, Portugal restaurado, em que seguem 28 anos de guerra. O povo nunca faltou com os impostos necessários para a guerra. Há uma série de operações militares, todas elas bem-sucedidas em virtude da energia e da coragem do povo português. E em 1668 é finalmente assinada a paz com Madrid, em que é reconhecida a independência da monarquia portuguesa. Entretanto, morre o rei Dom João IV, o restaurador, o homem que venceu a guerra, e sucede-lhe no trono um filho. Bom, mas era uma desgraça de filho. Era mentalmente incapaz, era mente capto, era aleijado, não falava. Parece que a única palavra que ele dizia bem era fixe. É fixe, não é fixe, fixe.
só onde caminhava amparado, enfim, era um diminuído profundo. É claro, um rei nessas condições é um problema, mas a rainha mãe, Ana Luísa de Gusmão, lá ia, enfim, ajudando o filho, lá ia encaminhando as coisas, e as coisas foram andando, até que um fidalgo muito ambicioso e muito inteligente, o Conde Castelo Melhor, convenceu o rapaz de que o rei era ele, que a mãe não tinha nada a governar, mandá-lo embora, ele é que devia reinar, com o Conde Castelo Melhor a apoiá-lo na qualidade de escrivão da puridade. Assim foi, mas Castelo Melhor tem uma preocupação, é a guerra, que pode continuar, e ele quer a aliança da França. Para isso, procura casar o rei, que está solteiro, com uma princesa francesa, Dona Maria Francisca. Ainda é aparentada com o rei Sol, com o rei Luís XIV. E fez-se o casamento. O diabo é que o Afonso VI, pelas suas misérias físicas, não era homem vocacionado para o casamento. Longe disso, longe disso. E a rainha não se conformou com a situação. Veio para a rua aos gritos, foi ali na rua que hoje é a Avenida das Cortes, diante do quartel de bombeiros, que era um convento, a berrar que o rei que não gostava, que não era homem, que ela estava virgem. Claro, isto dá um escândalo. O cabido da Sé de Lisboa intervém, declara o casamento nulo e casa com o cunhado, com o Dom Pedro, um irmão que era um latagão, um excesso de saúde. Isto dá um escândalo por toda a Europa, porque se trata de uma pessoa da família do Rei Sol, e juro que isto tem a ver com a publicação em Paris das letras portuguesas. O escândalo que se fala, no fundo, é o escândalo que deu a monarquia portuguesa. O rei Dom VI foi metido à força na fortaleza em Angra do Heroísmo. Esteve lá há alguns anos. Mas mesmo aí houve conspirações e depois mudaram para Sintra, onde acabou os últimos anos de vida. Entretanto, quem governava o país era o irmão, Dom Pedro, a título de regente. Foi regente até que o Dom Afonso VI morreu e ele sucedeu no trono. Em 1698, é no fim do século, foram descobertos lençóis auríferos no estado que depois se chamou de Minas Gerais, e começa então a exploração dos quintos do Brasil. Quintos por isto. A quinta parte era para a coroa, era o imposto. Para um quinto é 20%. Portanto, da exploração brasileira, a quinta parte, teoricamente, porque parece que nem um décimo cá chegava, ficava por lá tudo. Isto também foi sempre assim. Mas, enfim, eram os quintos do Brasil que atingem, durante dezenas de anos, uma soma fabulosa de 1000 toneladas. É isso que entra nos cofres do Estado português durante o século que se vai seguir, durante a primeira metade. Porque essa onda do ouro brasileiro dura até o tempo Pombal, até 1760. Pois os lençóis esgotaram-se e, é claro, acabou o ouro do Brasil.
esta onda de ouro do Brasil teve como principal consequência interromper a política mercantilista do Conde de Ericeira. Como sabem, em 1675, o embaixador português em Paris, um homem inteligente, Duarte Ribeiro de Macedo, publicou um livro que é um discurso sobre a introdução das artes no reino. Artes, entenda-se, indústrias, porque Portugal não tinha indústria. E o Duarte Ribeiro de Macedo publica explicando que sem indústria não há progresso e como é que se podiam introduzir as indústrias em Portugal. O Conde de Ericeira levou a coisa muito a sério, pôs isto em prática e segue-se um programa mercantilista, realmente, de negócio, de venda, cria muitas empresas de vestuário. Chegou ao ponto de ser proibido andar vestido com roupa que não seja portuguesa. Empresas de joalharia, de espelhos, de mobiliário. Há realmente um grande salto em frente com o Conde de Ericeira. Mas tudo isso é interrompido quando aparece o ouro no Brasil, porque de facto o ouro em barra, ali o ouro a luzir, na mão, a pesar, interessava muito mais do que o ouro como saldo de balanças de pagamentos puramente abstratas. A mudança do país do século XVI para o século XVII é enorme. Na corte fala-se em francês, veste-se à francesa, a comida é francesa, a casa muda completamente. Passa a haver casas com vários andares, reposteiros das janelas, vidros, um luxo, vagelas de prata, a Companhia das Índias, coches. Nas esquinas de Lisboa aparecem os primeiros letreiros de trânsito proibido, por aqui ou por ali. É realmente esta mudança extraordinária do século XVI para o século XVII custa a compreender. É certamente, em grande parte, a influência da França, é também a influência do Brasil, porque dão-se aqui factos decisivos. Introduz-se uma planta que não se conhecia, a batata. Não havia batatas até ao século XVI. Aparecem em Espanha e passam para aqui. Ora, a batata tem uma enorme produtividade. Aparece também o milho maíz, o milho grosso. Até aí havia o milho país. E é desse milho que se vem a fazer a broa, que é o pão dos pobres. Tudo isso permite que os pequenos camponeses, pequenos lavradores, tenham uma vida melhor, tenham uma casa melhor. As aldeias enriquecem-se. Os nobres que vivem nas aldeias onde constroem os seus lares mandam também fazer muitas ermidas, muitas capelas do cumprimento de votos religiosos. É todo o país que se reanima. Na cultura, todo o século é dominado pela preocupação da contra-reforma, da defesa contra as novidades que na Europa o protestantismo tinha introduzido e que tinham vindo abalar realmente a unidade firme da Igreja até ao século XVI. Agora vem em livros, professores, há sempre o perigo de vir alguma coisa ligada ao protestantismo. Bom, contra isso, há três elementos.
primeiro é a Inquisição, claro. O segundo é a Companhia de Jesus. O terceiro são os índices de livros. Só se podem ler os livros que forem autorizados pelo Santo Ofício. É claro que os grandes autores lá de fora e tal, tudo isso era proibido. E isso cria, de facto, uma impermeabilização da cultura nacional às ideias europeias. Portugal fica cada vez mais isolado, mais amarrado a si próprio. A Inquisição resolve os problemas da liquidação brutal das pessoas a quem acusa. A Companhia de Jesus segue outro processo, que é prepará-las. Em vez de reprimir e matar, prepara-as. E para isso funda colégios em muitas cidades do país. Em todas as poças importantes, cria um colégio da Companhia de Jesus. Na universidade é também a companhia que domina, pode-se dizer, e na Universidade de Coimbra os professores escrevem um livro monumental, a obra Cunimericense, que contém a ciência que a companhia considera certa. Há uma ciência que está mal, é a ciência moderna, há uma ciência que está bem, é aquela ciência que vem nos livros dos Cunimericenses. Ao mesmo tempo, funciona também, nesta época, a Universidade de Évora, que presta grandes serviços, até o tempo de Pombal. É uma época que não tem uma literatura laica, é tudo religioso, não tem pintura. Pintora mais notável ainda é José Fadóvidos, que não está muito longe de chegar a ser uma grande pintora, mas tem realmente uma certa delicadeza e intimidade feminina que comovem, que emocionam. Não há escultura, não há arquitetura, é um século às escuras. A maior figura do século, para mim, é o padre António Vieira. O padre António Vieira é um jesuíta de origem muito humilde. Nasceu aqui em Lisboa, mas foi pequenino com o pai para o Brasil e foi lá que ele fez toda a sua formação. Ele, aliás, gabava-se disso, que não tinha andado nem em universidades, mas na grande universidade da floresta brasileira, nos ares livres e grandes do mundo novo que estava a crescer. No Brasil, ele chamou assim uma causa difícil. Os portugueses, lavradores, vendedores, queriam escravizar, queriam reduzir à condição de escravos os nativos brasileiros, porque, é claro, precisavam de gente para trabalhar nas suas terras, para trabalhar nos seus engenhos, para trabalhar nos seus navios. Evidentemente que os brasileiros não gostavam de ser escravos, lutavam fortemente. E o padre Vieira toma a chefia do movimento de libertação dos índios, de proibição de os reduzirem à escravatura. Isso gerou contra ele grandes forças, chegou-se ao ponto de falar em o condenar à morte. É uma coisa que custa a compreender, mas quando ele já tinha um prestígio enorme, porque ele era um gênio a falar, as palavras dele ouviam-se e nunca mais se esqueciam. É nessa altura que aqui fala em o condenar à morte. Aqui, no pátio da Universidade de Coimbra, armaram lá uma caranguejola e fizeram um esboço de execução do padre António Vieira. Executaram-no em estátua,
Claro, Paes Vieira saiu daqui, foi para a Itália, onde o seu imenso talento foi reconhecido. As pessoas corriam para ouvir e o Papa tomou-o sob a sua proteção pessoal, dizendo que ninguém podia tomar medidas sobre aquele sacerdote a não ser ele próprio, o Papa. Bom, isso salvou-lhe a vida. Isso é que lhe salvou a vida. É um grande escritor. Volta ao Brasil, ao Maranhão, e passa os últimos anos da vida a dar forma escrita aos sermões. Ele tinha dito os sermões improvisadamente, mas agora reduz a forma escrita. E há os volumes dos sermões do Paes Vieira, que são uma das grandes obras da cultura portuguesa. E são, sem dúvida nenhuma, o maior monumento do século XVII. Outra obra muito importante do século é a Monarquia Lusitana. É uma obra escrita em Alcobaça, pelos monges de Alcobaça, com partes diferentes. Há grandes historiadores, como o Frei António Brandão, há outros fantasistas que inventam coisas, inventaram a história das cortes de Lamego, inventaram a história da Batalha de Ourique, uma série de atrapalhadas. Mas é a base da história de Portugal que nós ainda hoje temos. É um século de transformação, de criação interna, secreta, mas as coisas no país evoluem num sentido diferente. O século XVII gera um Portugal completamente diferente do Portugal do século XVI e que contém as sementes de todas as novidades que vão fazer o esplendor do século XVIII. É o que posso dizer sobre o século XVII. A alma e a gente.